Sejam bem-vindos, mais uma vez, mais uma mensagem. Hoje vamos falar quem somos em Cristo 2 e vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 1, 5 e 6. Antes de vos começar a falar sobre quem somos em Cristo 2, eu vou-vos fazer uma retrospectiva do que é que falámos a semana passada. Falámos que somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos reis e sacerdotes, e agora vamos ver, somos reis, e agora vamos falar sobre sacerdotes, sobre sermos sacerdotes para Cristo. É importante nós entendermos que nos tornamos umas novas criaturas, somos algo novo perante Deus. Não exteriormente, mas interiormente. O nosso crescimento equivale como o crescimento de todos os humanos, em que crescem como um bebê e depois vão crescendo, passam por várias etapas da idade até chegar à fase de adulto. E assim mesmo equivale o nosso crescimento espiritual. Nós nascemos uma nova criatura em Deus e, através de um processo que vai acontecendo gradualmente, nós passamos de bebés espirituais a adultos espirituais. Embora algumas pessoas tenham renitência em relação a isso, em relação a serem adultos espirituais. Nós habituarmos a estar em Deus, e muitas vezes o estar em Deus faz com que nós passamos o tempo a fazer o quê? A pedir as coisas a Deus. Mas chega uma altura que Deus não quer que nós caminhemos e não só possamos pedir a Ele, pedir ao Pai em nome de Jesus, mas também começar a dar ordens. Por isso é que falámos a semana passada como reis e agora vamos falar como sacerdotes. E no Apocalipse 1:5 diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aqueles que nos ama e que o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai, a Ele poder para todo, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. O que é um sacerdote? É aquele que se apresenta perante Deus. E isso cabe-se na antiguidade. Isso era pertencente só a uma tribo específica, a tribo de Levi. Agora cabe a todo aquele que ama a Deus. Apresentar-se perante Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus. Deus disse no Velho Testamento que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E isto é nos tempos presentes em que estamos. Depois que Jesus veio à Terra, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E a partir dessa altura, toda a carne que busca o Senhor pode ter o Espírito de Deus Altíssimo, o Espírito Santo. E ao ter o Espírito Santo, sabe a direção espiritual que deve ter para buscar o Pai. Porque está escrito, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós, como sacerdotes, todos nós, sem exceção, devemos de fazer o mesmo, buscar o Senhor. Estas lições muitas das vezes parecem muito específicas para a Igreja, mas você tem que entender que nós temos que ter crescimento através do conhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? A Bíblia relata e diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus perde nesta terra porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento lhe traz a possibilidade de estar mais perto de Deus. A possibilidade de vencer nesta terra. Porque nós não fomos postos nesta terra para ser derrotados, para passar um tempo da nossa vida humana e pronto, e depois irmos para o céu. E nesta vida vamos passar de derrota em derrota. Não foi para isso que fomos chamados. Não foi para isso
que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Ele transportou-nos para o reino do seu amor, para que nós vençamos este mundo. Jesus disse: eis que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, se Ele venceu o mundo, nós vencemos com Ele. Porque estamos sentados à direita de Deus Pai com Ele. E temos que perceber o nosso lugar no corpo de Cristo. Devemos ter cuidado com tudo o que fazemos, com toda a autoridade que se põe diante de nós. E devemos ter cuidado com isso. Não devemos ter cuidado em qualquer pastor que nos submetemos em qualquer igreja. Porque, ao fazer, nós devemos nos submeter à sua autoridade. Até, mas e o que é que isso quer dizer? Ouça, ninguém pode ultrapassar a autoridade terrena a não ser Deus. A não ser que você tenha alguma direção espiritual para o fazer. Então você deverá, se Deus assim o entender, de sair de uma igreja e passar para outra. Mas você deverá estar numa igreja onde se sente bem. Essa é a sua igreja. Uma igreja onde você se sinta realmente bem. Eu dou glórias a Deus porque é isso que você deve fazer. Se você se sente bem nessa igreja, então começa um processo de treino para você, para poder trabalhar nas fileiras de Deus, no corpo de Cristo, para poder fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não quer dizer fazer sempre a nossa vontade e aquilo que nos agrada. Porque, se eu vos quero lembrar, todos nós temos trabalhos no mundo e muitas das vezes fazemos o que não nos agrada. Nós temos de nos lembrar que trabalhamos para Deus. Não é que Deus trabalha para nós. E é nesse pensamento que devemos ser não só reis, mas sacerdotes, obedientes a Deus, buscando direção espiritual. Como eu já vos disse na reunião passada, eu vos disse, se eu quero falar com alguém, eu insisto no telefonema que faço. Se eu quero falar com alguém ao telefone e a pessoa está longe, eu telefono uma vez. Não consigo, eu telefono a segunda vez. Não consigo, eu telefono a terceira. Eu vou insistir até conseguir falar. E muitos de nós desistimos quando à primeira ou à segunda vez não conseguimos falar ou não conseguimos obter de Deus resposta alguma. E não é assim que devemos fazer. Aquele que busca encontra, é o que a palavra diz. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Portanto, devemos insistir na nossa comunhão com Deus. Ser insistentes e persistentes. Só assim temos uma comunhão real com Deus e sabemos a direção, o sítio exato onde devemos estar cada um de nós. Portanto, como sacerdotes, nós já vimos que devemos adorar a Deus, buscar o Senhor. Ouça, o sacerdote que iria, portanto, no templo, havia os átrios, onde todo o povo poderia estar, o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam estar, e só uma vez por ano, um sacerdote escolhido entrava no lugar santo dos santos. E esse sacerdote ia perante Deus. E agora, o véu foi rasgado, porque a entrada para o lugar santo dos santos tinha uma cortina, um véu. E esse véu foi rasgado, porque agora toda a gente, todos os que estão nos átrios podem entrar no lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos é algo que tem que se procurar. Não vem automaticamente. Se você deseja mesmo ter comunhão com Deus, Deus vai saber disso. E a sua insistência você estará na sua presença. Portanto, somos santos e justos e vamos abrir em 1 Coríntios 1, 1 a 2.
1 de Coríntios, e diz Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e irmão de Sotelenses, à Igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que querem, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso. Portanto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Porquê é que somos santos? Porquê é que somos justos? Porque fomos justificados pelo que Jesus fez na cruz. É impressionante o que é que Jesus fez na cruz, permite chegar a tantos lados. Ouçam, Deus Pai não olha para nós só como nós somos. Olha para nós por Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não merecíamos nada, nem coisa nenhuma. A única coisa que merecíamos foi o que Jesus teve. A cruz. Ser crucificado. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, fizemos atos que desagradaram a Deus. Segundo o que diz a própria palavra de Deus, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Jesus, ao vir na terra, pagou um preço por todo aquele que crê em Jesus. Ao acontecer isso, todos nós fomos justificados pelo seu sangue, pelo aquilo que Ele fez. Portanto, Deus Pai já não olha para nós como meros pecadores, mas olha para nós como justificados pelo sangue. Por isso é que Ele diz, se vocês errarem, peçam perdão e eu vos perdoarei. E eu próprio apago essas transgressões e não me lembro mais delas. É impressionante o quanto Deus nos ama para mandar o seu próprio Filho por nós. Mas através desse ato, veio para nós como justificação, como santificação. Embora a santificação é um processo, porque esse processo é gradual. Deus nos vai mostrando o que lhe desagrada em nós e nós devemos fazer mudança em nós. E à medida que fazemos isso, vamos progredindo, vamos crescendo na nossa santificação. E isso só acontece se nós subirmos de degrau a degrau. Poderá haver uma área que Deus nos tentado a tocar e nós não alteramos, não mudamos nada, continuamos assim, porque achamos que deve ser assim. Mas Deus vai continuar a insistir até nós mudarmos. E enquanto não mudarmos, nós não vamos passar desse degrau, não vamos subir desse degrau. Tem que haver uma mudança para que a santificação continue a ser feita. Mas se nós formos teimosos ao ponto de não mudamos, então o Senhor faz parar todo o processo e nos rejeita. Eu sei que esta palavra é um pouco dura, mas para chegar a esse ponto, a pessoa disse muitas vezes não. Tornou em escárnio tudo o que Jesus fez na cruz. Nós demos a nossa vida a Jesus. Ele nos tornou para nós nosso Senhor e Salvador. Mas será que se tornou nosso Senhor e Salvador? Será que Ele é o nosso Senhor? Se Ele for o nosso Rei e Senhor, fazemos o que Ele quer, não o que nós queremos. Mesmo para isso, estejamos a fazer alguma coisa que não gostamos. Deus sabe o que é o melhor para nós. Qual é o melhor trajeto e o melhor caminho que devemos fazer, se nos submetermos a Ele.
Portanto, como santos e justos, já vimos que somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas uma das coisas que no meio de tudo o que fazemos, não nos podemos esquecer. E isso vamos abrir em Romanos 8:37. Antes do 37, vamos abrir em Romanos 8:33. 33 a 37. E nós somos mais que vencedores e nunca nos podemos esquecer disso. Não porque nós tenhamos feito alguma coisa ou mereçamos alguma coisa. Pois eu tenho ouvido muitas das vezes, eu próprio fiz isso, que havia vasos escolhidos por Deus. E eu acredito nisso, mas acredito que todos aqueles que são chamados são escolhidos. São escolhidos por Deus para começar uma tarefa. Alguns querem fazer, outros não querem. Querem fazer a vontade deles, o que eles acham que é certo. E então aí está o problema. Por isso é que a palavra diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Todos são chamados para trabalhar para Deus, para fazer a sua vontade. E ouça, fazer a vontade de Deus nos traz alegria, uma alegria muito grande. E não nos podemos esquecer disso. Então, como mais que vencedores, com essa escolha que Deus faz em nós, tem de haver da nossa parte algo que deve ser feito. Não só devemos declarar que somos mais que vencedores, mas Deus diz isso para toda a gente. Não há pessoas especiais. Não, o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo tal, por favor. Se você é irmão que se senta numa igreja e está a fazer a vontade de Deus, glória a Deus. Se você é diácono numa igreja, serve numa igreja e está a fazer a vontade de Deus, glória a Deus. Se você é presbítero, pastor, bispo, apóstolo e está a fazer a vontade de Deus, glória a Deus. Você está no sítio certo. Agora você tem que ter a certeza do que está a fazer. Tem de ter a certeza que Deus está no processo na sua vida e você está a agradá-lo. Isto é importante e isso tem a ver com uma busca pessoal. Não tem a ver com a igreja só. Você pode estar numa igreja a fazer tudo o que é correto, a fazer tudo bem e Deus diz-lhe que não é esse o sítio para si. E isto parece confuso, mas não é, se você buscar o Senhor. Se você buscar o Senhor, você vai saber qual é o sítio que Deus quer para si. Qual a vontade dele para a sua vida. Não se esqueça disso, Deus o ama. Deus o ama. E o quer junto a Ele. E é nesse propósito que nós somos mais que vencedores. O que está aqui escrito no 33 é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos parará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reportados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Temos que entender que nós só somos vitoriosos porque Deus o permite. E muitas das vezes não estamos a levar vidas de vitória em vitória por causa disso mesmo.
porque estamos no lugar errado. Estamos a fazer algo que não agrada a Deus. E você pode dizer, não, mas eu estou a fazer tudo, eu estou a dar o dízimo, eu estou a frequentar a igreja, sou membro ativo, participo, faço, ajudo. Glória a Deus. Glória a Deus que você está atarefado no processo e na igreja de Deus. E agora pergunto eu, é essa a vontade de Deus para si? Nós habituamos tanto a trabalhar dentro da igreja que quando paramos por qualquer motivo, nos é estranho, nos é difícil. Porquê que estamos parados? Porquê que, Senhor, porquê que eu não posso fazer mais? E a vontade de Deus? Eu vos vou contar de um profeta. Esse profeta chamava-se Elias. E Elias agarrou e Deus disse-lhe, olha, diz ao rei que não vai chover durante 3 anos. E ele foi, e durante 3 anos não choveu. Falou, e durante 3 anos não choveu. Mas ele foi atingido pela própria seca. Ouçam, quanto tempo não chovendo sobre a terra, quanto tempo demora a secar um ribeiro? Eu não acredito que seja no prazo de uma semana. Ou até de um mês. Se calhar leva mais tempo. Durante todo esse tempo, Elias esteve sentado no ribeiro, sem fazer nada. Absolutamente nada. Ele só esperava a próxima palavra do Senhor para poder mudar de sítio. Quando nós às vezes paramos de servir, paramos de fazer aquilo ou aquilo outro dentro da igreja e sabemos que é da vontade de Deus, nós achamos tudo isso muito estranho. Porque estávamos tão habituados a fazer isto e aquilo, porque achávamos que era o que era correto. Quando paramos de o fazer, é muito estranho. Mas Deus está um processo em nós. Esse processo vai nos fazer de nós mais que vencedores. Porque a melhor coisa é obedecer que sacrificar. Ao nós fazermos isso, inicia-se em nós um processo de obediência. De saber o que realmente Deus quer na nossa vida, o que devemos fazer. E para isso devemos lutar. Mesmo que achamos que está tudo muito esquisito. Parece que não acontece nada. Mas Deus está no processo de nos abençoar individualmente, cumprindo a sua palavra e fazendo o que lhe agrada. Então sim, esta palavra se cumpre em nós. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Não nos podemos esquecer a vontade de Deus em tudo. Para isso, precisa de haver de cada um de nós uma busca constante a Deus. O orar sozinhos a Deus. Buscar a sua vontade. Não é agarrar e dizer os nossos alvos e declarar o que nós queremos e o que nós queremos ver e eu quero mais isto, quero mais aquilo. Não é só isso. Você deve fazer isso. Mas não é só isso. É Deus. Deus é o seu alvo. É Ele o seu maior objetivo. É a presença dEle que você deve desejar com toda a sua alma. É essa presença que nos torna a nós mais que vencedores. Não só o declarar que somos vencedores, é o buscar a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
aí toda a nossa vida muda. E aí somos mais que vencedores em todas as coisas. Então a nossa oração fica com um peso tal que tudo o que oramos acontece. Assim aconteceu com Elias, orou e não choveu mais. E quando Deus disse para ele orar outra vez, ele orou e veio chuva sobre a terra. Porque ele acreditava nas palavras que falava. Não se esqueça de quem é você em Cristo. Você é o quê? É uma nova criatura, o Filho de Deus, um rei, um sacerdote, santo, justo, mais que vencedor. Mas tudo isso só é possível se você realmente estiver em Cristo e buscar a sua vontade. Não é fazer o que você quer, o que cada um de nós deseja, mas o que Deus Pai quer. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tenham uma muito boa semana. Agarrem-se a Deus. Desculpem a expressão, agarrem-se a Deus com unhas e dentes. Ele é tudo o que vocês precisam. Deus abençoe em nome de Jesus.